Bom, então vou comentar um pouco de alguns exercícios. Ah, o primeiro é o Attack and Rooks, né, que a gente já tinha feito a modelagem na, na aula anterior, certo? Explicando sobre emparelhamento. Ah, então, né, como eu já expliquei a modelagem, só vou mostrar rapidinho a implementação dele. A parte, né, do gráfico do emparelhamento em gráfico bipartido, né, eu peguei pronto essa implementação, acho que é do Geeks for Geeks, ou muito parecido com o que eles colocam lá. Então, não tem muito o que comentar aqui, né? O algoritmo do Hopcroft Karp, que a gente comentou na aula passada. A questão, né, é na implementação, certo? Lembra que a gente tinha as linhas, as colunas, e a gente ia criar partições dependendo da posição dos peões, certo? Então, se eu tivesse o peão no meio de uma linha, por exemplo, a gente dividiria aquela linha em duas, e cada partição vai ser representada por um vértice. Então, o que a gente faz nesse exercício é a gente vai pré-processar, por assim dizer. Peraí que eu estou no exercício errado, agora eu voltei. A gente vai ler o tabuleiro, certo? Vai ver as posições dos peões. E a gente vai pré-processar as linhas e as colunas para ver qual que é a partição de cada uma. Então, primeiro eu percorro por linha. Eu tenho o número de linhas aqui, né? O número de partições de linhas que começa com zero. Enquanto eu estiver achando um ponto, eu atribuo para a minha posição aqui da matriz das linhas, onde vou armazenar esse pré-processamento, eu armazeno o número NL, certo? Então, inicialmente, todos os pontos que eu achar, eu coloco, marco como zero, certo? Seria a partição número zero, que é o vértice que vai representar essa partição depois. Quando eu acho um X, que é quando tem um peão, então eu marco essa posição como -1, ela não é uma posição válida, eu não posso colocar uma torre ali depois, e incremento o NL, porque todo ponto que eu achar depois desse, eu já vou marcar, né, se eu estava como zero, tudo que eu achar depois do X eu marco como 1. E quando eu chego no final de uma linha também, eu também incremento o NL, porque a linha de baixo já tem que ter outro número, certo? Ah, aqui pode acontecer de eu ter vértices inúteis, então de repente eu tenho um peão no final da linha, então eu incremento o NL, aí a linha acaba, incremento o NL de novo, mas isso não vai me gerar muito problema. Basicamente eu vou ficar com alguns vértices inúteis, mas isso não vai mudar minha resposta, não vai atrapalhar o meu algoritmo. Mas é claro que vocês poderiam pensar em fazer algo mais enxuto, né, mais certinho, mas não é grande problema. Para a coluna a gente faz a mesma coisa, certo? Então agora percorrendo por coluna, na mesma lógica para o NC. Então a gente vai criar o nosso gráfico bipartido. Nessa implementação a gente já separa o número de vértices da esquerda do número de vértices da direita. Então eu vou aproveitar o meu NL e o meu NC, que já vai indicar quantos vértices eu tenho de cada lado. Então para cada posição da matriz, se ele não é uma posição marcada com -1, ou seja, não tem um peão nessa posição, então eu vou criar uma aresta entre a partição daquela linha, daquele elemento, com a partição da coluna que o elemento está, certo? Sempre somando mais um aqui, porque essa implementação, como na que a gente viu na aula passada também, ela começa com os vértices numerados a partir de 1, certo? Vértice 0 é aquele vértice artificial que vai ser usado para o funcionamento do algoritmo, certo? Então, os vértices do problema começam a partir de 1. Eu sempre esqueço isso e aí eu fico batendo cabeça de por que que uma resposta dando errada. Isso aconteceu nesse exercício e aconteceu no outro que eu implementei também. É burrice também, mas ah, cuidado para não esquecer isso. Porque ele não vai dar problema, a resposta só vai dar errada, em alguns casos. E no final a gente aplica o algoritmo, né, a resposta, o emparelhamento máximo que a gente consegue fazer é a resposta do nosso problema. Tudo bem? Então esse a gente havia modelado na aula passada, essa é simplesmente a implementação dele. Bom, o próximo exercício que eu quis comentar é o do Array and Operations. Basicamente o exercício ele te dá
um vetor de inteiros positivos, né, um vetor A aqui com N elementos, e um conjunto que eles chamam de bons pares, em que cada par, né, tem dois índices, I e J, e I mais J é sempre ímpar e I menor do que J. Nessa parte do I menor do que J não é tão importante, mas que o I mais J é ímpar é o que nos interessa. Bom, e para cada par I e J, podemos escolher algum inteiro V maior do que 1, que divide ambos os números AI e AJ. Então, a gente realmente vai realizar essa divisão, né, substituindo o AI por AI dividido por V e o AJ por AJ sobre V. Ok? E o objetivo do exercício é determinar o maior número de operações que podem ser executadas sequencialmente. Cada par pode ser utilizado mais de uma vez, certo? Então, a primeira coisa interessante para a gente é, com a condição de que I mais J é ímpar, isso a gente já sabe que um dos números dessa soma, né, o I ou o J, é par e o outro é ímpar, certo? Se os dois fossem pares, a resposta seria par, se os dois fossem ímpares, também seria ímpar. Isso nos permite criar um gráfico bipartido, certo? Onde os números pares ficam à esquerda e os ímpares à direita, por exemplo. E as arestas vão ligar apenas os vértices de partições diferentes. Isso já pensando, né, que os nossos pares vão ser arestas. A gente já vai ver como que isso vai funcionar. Mas isso por si só, né, só sabendo que a gente pode modelar os números e as arestas aí em um gráfico bipartido, não é suficiente para a gente entender como modelar esse exercício para se adequar ao problema do emparelhamento máximo. Então, o que a gente vai considerar primeiro, né, vamos simplificar o problema. Vamos imaginar que a gente tem apenas dois números e um par, né, que permite realizar operações de escrita entre eles. Então, não é um problema mais trivial. A gente tem dois números e um par ligando eles. Se a gente quer maximizar o número de operações, uma forma de fazer isso é a gente verificar quantos fatores primos em comum eles têm, certo? Então, por exemplo, 30 e 24, fatorando eles, a gente vê que eles têm um fator 2 em comum e um fator 3 em comum. Então, nesse caso, a gente pode dividir o número 30 e 24 duas vezes, uma vez por 2 e uma vez por 3. Certo? Não tem como fazer mais divisões do que isso. Então, a melhor forma de encontrar o número máximo de divisões que a gente pode fazer entre dois números é fatorando e vendo quantos fatores incomuns eles têm. Beleza? E é a partir dessa ideia que a gente vai sair. Né? Aqui a gente tem para dois números. Mas vamos pensar que isso fosse um problema de emparelhamento, mesmo com os dois números. O que a gente vai fazer é, para cada número, né, AK, já pensando no nosso problema mais geral, a gente vai ter um grupo de vértices, onde cada vértice é um dos fatores primos do número. A gente vai incluir repetições. Então, no caso do 24, né, que a gente tem três fatores 2, a gente vai criar três vértices para cada um dos fatores. E se a gente tem um par IJ, né, ligando os números AI e AJ, então a gente vai ligar por aresta todos os fatores iguais de AI e AJ, que são os fatores que a gente pode, entre aspas, escolher para fazer a nossa divisão. Então, por exemplo, aqui o número 30, né, que estaria representado, e o número 24, se eles estão ligados por um bom par, então a gente vai criar arestas entre os fatores iguais. Tudo bem? E aplicando emparelhamento máximo, a gente vai obter a melhor combinação possível de fatores a serem usados efetivamente nas divisões, de forma a fazer o maior número de operações possíveis. Então, né, um exemplo, a gente ligando aqui um fator 2 do 30 com o fator 2 do 24 e o fator 3 do 30 com o fator 3 do 24. Certo? A gente tem outros fatores 2 aqui, mas com um problema de emparelhamento, esse fator 2 só pode estar ligado no máximo um vértice. Só pode incidir uma aresta nele. E por que, por exemplo, não dá, ou pelo menos seria difícil pensar em uma estratégia gulosa, né? Se fosse dois números, a estratégia gulosa é mais fácil. Você só fatora, vê quantos fatores primos tem em comum, essa é a resposta. Pronto, acabou. Mas quando a gente tem mais números e vários bons pares, e o maior problema é que esses pares não são disjuntos, ou seja, um mesmo número pode estar ligado a vários outros através dos pares. Então, por exemplo, se o número 24
o número 30 aqui, por exemplo, tivesse ligado a outros números por pares, certo? Aqui o fator 2 já foi emparelhado com o fator 2 do 24, certo? Então, mesmo que outros números que ele esteja ligado tenham arestas para o fator 2, ele não vai ser emparelhado com nenhum deles, certo? Ou ele vai ser emparelhado com um deles, mas não vai ser emparelhado com esse daqui. Ele só faz um emparelhamento. No algoritmo guloso, a gente não teria como detectar isso, certo? A não ser que a gente fizesse alguma modificação mais complicada. Então, se um número tivesse fatores em comuns com outros dois, por exemplo, a gente poderia usar o número 2 duas vezes, ou talvez a gente faria uma combinação que não é a ótima. Então, eu acho que o problema, modelando com emparelhamento, é mais fácil e a solução vai ser ótima. Tudo bem? Tudo bem? Como que a gente fez essa modelagem? E implementar a partir daqui é só fazer essa fatoração e e ligar as arestas nos fatores. Tranquilo? Esse problema, né, talvez vocês possam pensar, nossa, para cada número a gente vai ter que fatorar, e aí para cada fator vai ter um vértice, se isso não vai ter problema de memória até. Acho que é por isso até que o exercício não coloca o número de um n tão grande, certo? Acho que o n é até 100 só. Então, de fato, né, o número de vértices vai crescer bastante, sim, e mesmo de arestas, mas como o n é pequeno, isso não é um problema. O outro exercício, esse aqui acho que alguém ainda chegou a fazer, o outro acho que ninguém tinha feito, o Word Fence. Basicamente ele dá como entrada posições de, traduzir como postes, né, ele coloca, né, poles lá, não sei se seria a melhor tradução, mas enfim, azuis e vermelhos, e o objetivo é determinar a distância mínima de correntes de forma que pelo menos K postes sejam conectados. E essas correntes elas só conectam postes de cores diferentes, certo? Então, novamente, essa ideia de postes azuis e vermelhos vai nos dar um gráfico bipartido, já que as nossas arestas, as nossas correntes, só conectam postes de cor diferente, certo? Então, a gente pode pensar em vértices representando os postes vermelhos de um lado e vértices representando postes azuis do outro. Então, isso nos garante isso. E para um tamanho de corrente X, a gente pode determinar, aplicando algum algoritmo de emparelhamento máximo, quantos postes a gente consegue conectar, certo? Então, imaginando que o X é fixo, a gente tem um tamanho fixo de corrente, a gente aplica o emparelhamento máximo e descobre quantas cercas a gente consegue criar, né? Quantas conexões. Uma forma de fazer isso é colocar no grafo apenas as arestas que conectam dois postes com distância menor ou igual a x. Então, como ele dá só a posição dos postes, a gente pode, a princípio, criar uma aresta entre todos os postes. Mas a gente vai criar efetivamente apenas as que são menor ou igual a x antes de aplicar o algoritmo de emparelhamento máximo. E como a gente quer descobrir o menor x que permite fazer pelo menos k conexões, é uma forma de fazer isso, a gente já fez algo parecido em vários problemas, é aplicar a busca binária, certo? Em cima do x. Então, para um certo valor de x, a gente aplica emparelhamento máximo. Primeiro, né, cria o grafo em cima desse x, né, selecionando quais arestas entram ou não no nosso grafo. Aplicamos o emparelhamento máximo e a gente olha a resposta. Se ela for menor do que k, então a gente vai aumentar o x, porque a gente precisa de corrente maior. Se for maior do que k, então a gente tenta diminuir o x para ver se é possível atingir um valor ainda maior ou igual a k, mas com um tamanho menor. Certo? No final da busca binária, a gente vai ter o melhor x possível, o menor x para que consigamos fazer essas k conexões. Ok? Os exercícios que eu queria comentar basicamente eram esses. Os outros vocês fizeram também. O do Similar Pairs, a estratégia dele é gulosa, na verdade, certo? Todos vocês resolveram. Ele até tem alguma coisa de emparelhamento, né, na ideia dele, mas, se eu não me engano,
esse aqui eu olhei por cima, né? Vocês já tinham resolvido também. Mas eu acho que a gente não conseguiria representar ele por um gráfico bipartido. Então, se a gente fosse resolver com um problema de emparelhamento, sem usar nenhuma estratégia gulosa, a gente teria que pegar o caso mais geral, que é mais chatinho, certo? Então, o recomendado mesmo é a estratégia que vocês usaram. O Matchmaker, que eu não comentei também, mas ele é até simples, a ideia dele é quase que o emparelhamento puro, não tem muito o que fazer, só um problema meio besta, né? A historinha dele. Mas o chatinho dele é a questão de como ele dá a entrada, certo? Que é muita string, aí tem que os dois pontos. Não chega a ser difícil, né? Mas é sempre chato tratar quando dá entrada assim. A gente vai ter que usar o getLine, depois ficar dividindo isso. Então eu também não quis implementar esse. Pura preguiça mesmo. Mas não tem nenhum problema nesse exercício a princípio, pelo menos, a não ser que eu tenha ignorado algum detalhe.